Tudo bem, pessoal? Meu nome é Dalton Felipe de Menezes, sou desenvolvedor aqui na Stark Bank, trabalho na equipe de tecnologia. Bom, pessoal, sou o Matheus, também trabalho na equipe de desenvolvimento da Stark. A nossa apresentação de hoje é sobre APIs, né? Application Programming Interface, que é um tema muito quente no Open Banking, né? Um dos pilares, inclusive, do Open Banking. E a ideia dessa apresentação é justamente falar o que são as APIs do Open Banking, né? A gente vai tentar explicar um pouco algumas analogias e como você pode compreender mais facilmente o que é o Open Banking aqui e como essas APIs servem para você melhorar o sistema bancário brasileiro. A gente vai começar dando um overview do sistema tradicional, né, de tecnologia bancária, quais as limitações dele, né, e como o Open Banking vem, né, para inovar nesse cenário, né, e quais as vantagens que isso acaba trazendo para o consumidor final. Então, depois a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe que são APIs, né, vamos falar também um pouco de SDKs, de software de open source, por fim terminar com alguns exemplos. Como funcionam, então, as tecnologias tradicionais, né, de banking? Elas são baseadas principalmente em arquivos de remessa e retorno. Isso, claro, para grandes empresas que necessitam fazer naturalmente um número grande de operações com certa recorrência, né? Então, toda essa transmissão de informações ela é feita por meio de arquivos TXT, que são os famosos KNABs. Eles têm um certo layout pré-definido e os softwares de gestão normalmente, né, os ERPs, eles já têm scripts que conseguem criar, né, esses layouts e aí cabe operadores de contas a pagar das empresas transmitirem isso para o banco. Né? Normalmente isso é feito de forma manual, então em boa parte das empresas o operador tem que gerar os arquivos, depois fazer o login no Internet Banking, carregar os arquivos lá, às vezes um por um, né? Então uma parte bem manual. O processamento ele ocorre em janelas, né? Então não é em real time, às vezes pode demorar até uma hora para que eles sejam processados. E o retorno também, quando ele acontece, ainda mais normalmente, né? São arquivos que são disponibilizados no Internet Banking, cabe também ao operador ir lá, baixar o arquivo e depois carregá-los no RP ou no software, né, de gestão. Esse processo todo, boa parte das empresas é manual, tá? Ele tem várias limitações no sentido de que ele está suscetível a fraude, por exemplo. Então, como é um TXT, não tem nenhum mecanismo para que o conteúdo do arquivo seja verificado e o banco tenha certeza de que não teve nenhuma forma de uma alteração no conteúdo desse arquivo, né? Então, fica um pouco mais frágil com fraudes e também por ter várias etapas manuais, naturalmente está suscetível a erros humanos. Né? Claro que, assim, algumas empresas conseguem automatizar esse processo, há forma de fazer isso usando planos ou outros meios, mas é um processo bem caro e normalmente demorado também, exige a configuração de vários parâmetros, etc. Então, boa parte das empresas acabam tendo que fazer manualmente mesmo esse processo. Tá? Justamente por conta dessa dificuldade de trânsito de informações entre os usuários, né, e o banco, para que as operações sejam liquidadas, há muitas limitações em como o usuário pode compartilhar as informações que ele tem nesses métodos tradicionais. Ele não consegue, por exemplo, compartilhar os seus dados bancários com outra empresa, estando eles em banco tradicional, nem dá acesso para que um outro player do mercado tenha acesso à sua conta bancária e forneça algum tipo de serviço, uma solução inovadora. Então, acaba que ele fica, muitas vezes, refém do mesmo banco, do mesmo fornecedor e, portanto, limitado ao mesmo serviço, às taxas que o banco impõe para ele. É o que a gente, inclusive, poderia falar que é uma estrutura fechada, né? Ela não dá liberdade para o usuário construir em cima a solução customizada para ele mesmo. Né? Justamente por causa disso que o Open Banking vem aí como uma coisa tão importante, como a chave para destravar esse sistema. Exatamente. Então, a ideia do Open Banking é justamente você facilitar o máximo possível esse compartilhamento de dados. Né? O dado pertence ao usuário e não ao banco, ele pode compartilhá-los com quem ele quiser. Né? Então, o Open Banking vem com essa proposta e isso traz muitos ganhos imediatos já para o sistema financeiro.
acaba aumentando muito mais a concorrência, né, e, portanto, a qualidade dos serviços oferecidos e oferece muito mais opções e soluções para o usuário. Então, falando um pouco sobre o conceito de Open Banking, né, tem um manual criado no Reino Unido, Open Banking Standard, que define 3 pilares principais do Open Banking. O primeiro deles seria justamente as APIs, né, que são formas de empoderar o usuário para que ele consiga automatizar processos, portanto, aumentar a performance operacional e diminuir custos, né? Então, é um pilar muito importante. O segundo pilar seria a parte de open source, então, desenvolvimento de softwares que sejam abertos ao público, né, e que possibilitem uma maior facilidade na criação de novas soluções, justamente por oferecer ferramentas para isso, né. E, por último, o Open Data, que é a parte de compartilhamento de informações, que é o terceiro pilar muito importante do Open Banking, que visa justamente disponibilizar o dado do usuário, caso ele dê permissão para isso, para qualquer player, né? Isso tem que ser feito de forma segura, justamente porque se trata de dados financeiros. Né? Então, o foco da apresentação de hoje vai ser justamente nos 2 primeiros pilares do Open Banking. O pilar de API, que é justamente o que oferece esse grande aumento de produtividade para os usuários, que permite automatizar via linguagem de programação, que permite construir uma solução customizada para que realmente resolva o problema do usuário da forma como ele precisa que seja resolvido. E, claro, essas soluções que o Matheus falou, que são o open source, que contribui para que ele consiga construir alguma coisa em cima de APIs externas. Então, entrando no primeiro pilar, a gente vai falar um pouco sobre a API, que são o que a gente poderia chamar como blocos de construção para software. A gente utiliza esses blocos, a gente pode empilhá-los, fazer a nossa construção como a gente bem entender, e isso dá a liberdade para o usuário customizar a solução, especialmente financeira, por causa de APIs bancárias, para que ele tenha os problemas resolvidos de forma mais automatizada. Então, para começar, a gente faz uma analogia com carros. Essa analogia serve bastante para exemplificar isso, porque um carro ele pode até ser pensado como uma API para movimento. Esse movimento é a função final dele e esse movimento acaba sendo executado através de várias caixinhas menores, de várias funções que, agregadas juntas, vou ligar o carro, vou frear o carro, acelerar, tudo isso em conjunto, construído, esses blocos empilhados, eles permitem com que eu consiga construir a solução de movimento que eu preciso. E aí alguém poderia até questionar, poxa, mas por que eu vou gastar 50 mil reais para comprar um carro? Por que eu vou gastar meses tirando uma CNH? Para que eu vou me preocupar com burocracia, legislação, multa e tudo mais? Se eu poderia fazer tudo isso a pé e não ter que me preocupar com essas coisas. Bom, a palavra-chave é eficiência. Com um carro, a gente consegue se mover mais objetos, a gente consegue se mover em menos tempo, a gente consegue mover mais longe. E essa palavra-chave de eficiência, ela faz com que vale a pena passar por todas as barreiras iniciais e ter um processo muito mais otimizado para executar aquela função final de movimento que a gente almeja. Nesse mesmo contexto, a gente pode exemplificar uma API bancária. A API bancária também executa essas caixinhas menores, a gente pode fazer uma emissão de boleto, pagar um boleto, executar uma TED, fazer um pagamento de impostos para uma empresa, e todas essas caixinhas empilhadas, elas permitem a gente construir uma solução bancária que atende ao problema final do usuário. Então, a gente, mais uma vez, volta àquela palavra-chave eficiência. Por que eu vou gastar esse tempo automatizando, tendo um custo inicial que pode ser mais ou menos alto, dependendo de como a solução for implementada, mas no final das contas, tudo que a gente almeja com esse processo é buscar eficiência. A gente quer transferir para mais usuários, a gente quer transferir em menos tempo, a gente quer fazer isso tudo com menos custo. Todas essas soluções, essas grandes melhorias no processo de solução bancária justificam esse processo de a gente passar por essa integração com métodos HTTP, ou seja, via SDK, como for, para a gente conseguir a solução bancária mais eficiente no final das contas. Então, colocando algumas vantagens da API de Open Banking. O que a gente ganha colocando ela? A gente, primeiramente, tem a automação dos processos bancários. A gente precisa ter um gasto menor de recursos humanos para poder resolver os problemas financeiros de uma empresa. A gente consegue uma redução de custos, uma redução de erros operacionais, uma redução de fraude significativa e, claro, a gente tem um grande aumento de velocidade no processamento de todas essas operações.
Então a gente consegue um aumento de eficiência muito grande no setor financeiro de uma empresa, na empresa como um todo, justamente por causa dessas automações. Mas, claro, a gente tem que sempre lembrar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente não consegue ter uma ferramenta, a gente não consegue dar uma serra elétrica na mão de uma criança e esperar que tudo dê certo. Então a gente tem que se preocupar muito com a forma como isso é implementado. E por causa disso a gente sempre recomenda, por exemplo, que um desenvolvedor que vai passar por esse processo de integrar com uma API, de integrar através de um SDK, ele vai ter que fazer esses testes muito bem feitos, ele vai ter que garantir que a API dele esteja testada no que a gente chama de ambiente em sandbox, por exemplo, para a gente ter essas funcionalidades com o que a gente chamaria de dinheiro de mentira, mas garantindo que todo o processo está muito bem definido e estruturado antes de ele passar para o que a gente chama de produção, que é quando ele vai começar com um ambiente real de operação do sistema. Sem falar isso, claro que erros operacionais nesse processo de integração vão causar muitas dores de cabeça. A gente pode ter uma transferência num sistema tradicional que seria feita para uma pessoa, o equivalente no sistema via Open Banking vai ser feito para dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas. Então, o erro operacional pode ser muito custoso. Justamente por isso que essa integração tem que ser muito bem feita e daí que vem a grande responsabilidade que fica nas costas do desenvolvedor. E ainda tem a parte dos novos paradigmas legais, da questão de compliance, gestão de riscos, detecção de fraudes, tem que ser muito levado em conta, porque modelos de detecção de fraude, por exemplo, tem que levar em conta, por exemplo, volumes transacionados. E, naturalmente, por causa das capacidades do Open Banking, por causa das capacidades das APIs bancárias, a gente tem uma situação em que vão acontecer mais transações, vão acontecer maiores movimentações financeiras. Isso tem que ser levado em conta na hora de que a gente criar modelos de compliance, modelos de gestão de risco que vão detectar anormalidades, mas vão ser capazes de levar em conta o fato de que, por ser uma API, a gente tem necessariamente um volume maior de transação. Exatamente. Então, para finalizar a parte de APIs, quais seriam os diferenciais de boas APIs? Primeiramente, acima de tudo, é a disponibilidade e robustez. A gente pode medir a disponibilidade de um serviço através de qual o percentual do tempo que ele fica disponível. Se o serviço fica 99,99% do tempo disponível, a gente sabe que ele é um serviço que está quase sempre online. E isso é muito importante para a segurança para o nosso usuário, a segurança para o nosso cliente, que esse serviço não vai deixar ele na mão, que esse serviço vai estar sempre funcionando quando ele mais precisar, quando o serviço dele estiver demandando, porque os clientes dele estão pedindo, porque os clientes estão transacionando. Principalmente porque uma das grandes propostas da API é justamente escalabilidade, né? Então, as empresas procuram usar APIs quando elas têm uma grande demanda e precisam fazer um grande número de operações em curto intervalo de tempo. E, então, elas precisam de disponibilidade e robustez, né? Algo imprescindível para uma API. Exatamente. E a parte de updates também, ter atualizações que permitam ao usuário acrescentar as coisas que ele precisa e estar atento às necessidades do cliente é algo absolutamente essencial para a API ser boa. Ela não pode ficar parada no tempo, ela não pode se estagnar, justamente porque isso é sentença de morte para qualquer serviço de tecnologia hoje. E acima de tudo, que eu considero que seja o fator mais importante de todos para uma boa API, ela precisa ser consistente, especialmente para o controle de versão. A gente não pode, em hipótese nenhuma, causar uma breaking change, que seria uma mudança que quebra o serviço do usuário que já está em operação. A partir do momento que ele integrou com a API, é absolutamente essencial que ele consiga manter o seu serviço funcionando sem que uma atualização acabe causando uma pane no sistema dele. A gente tem que estabelecer muito bem claro quais são os critérios para uma API passar de uma versão para outra e o que o usuário tem que fazer para que o sistema dele continue funcionando ou não pare de funcionar, no caso uma atualização simples ou correção de qualquer bug encontrado que eventualmente pode ser que aconteça. Tem alguns outros critérios subjetivos que a gente pode utilizar para diferenciar APIs boas de APIs ruins, mas eles são bastante úteis para a gente avaliar como que a gente pode definir essas funcionalidades. A organização dessas funcionalidades são muito importantes para fazer a API ser facilmente compreensível para quem está lendo. Essas funcionalidades precisam estar muito bem estabelecidas, muito bem claras, e quando o usuário for tentar integrar pela primeira vez, ele tem que se sentir confortável com as ferramentas que ele está utilizando, justamente para poder ter um processo suave de integração e que não altere o serviço com o que ele estava fazendo da forma como ele estava antes, seja com outra API que estava utilizando, ou até às vezes com o serviço manual que ele estava fazendo antes de começar essa integração. Por último, é muito útil ter uma integração facilitada com SDKs. Como vai ser falado em breve, a gente tem que propiciar uma flexibilidade no sistema. A API tem que ser flexível
para que outras soluções possam ser construídas em cima dela, seja pela própria empresa que disponibiliza a API, seja por alguma outra empresa parceira, externa, uma aplicação, um add-on que a gente queira colocar em cima dessa API. Ele tem que ser capaz de construir facilmente soluções em cima dos bloquinhos já empilhados da API. E isso também é um grande diferencial na construção de uma boa API. Sendo um pouco no segundo pilar, né? As APIs, como o Dalton acabou de falar, eles possibilitam um grande aumento, né, de produtividade e eficiência, mas, como na analogia do carro, muitas vezes não é nada simples você passar todo o processo de tirar uma CNH, aprender a dirigir o carro antes de usar, né? Então, às vezes, a integração direto com a API ela pode ser um pouco mais trabalhosa, um pouco complicada. É claro que para boas APIs, o ideal é que seja o mais simples possível, mas essa parte do desenvolvimento de softwares open source visa justamente resolver esse problema, facilitar ainda mais o uso de APIs por meio da criação de ferramentas que já estejam integradas com a API e forneçam uma interface já simplificada para o uso desses serviços, né? Então, uma comparação que a gente vai fazer aqui é com guindastes, né? Se as APIs fossem blocos de construção, você pode usar um guindaste para empilhar esses blocos de maneira mais fácil e assim construir uma solução no final baseada nesses blocos. Você até poderia fazer na mão, né? Mas para o que você vai fazer na mão, você pode usar um guindaste para fazer esse processo para você. Exatamente. Então, utilizando essas ferramentas, né, já prontas e que podem ser desenvolvidas tanto por quem criou a API ou mesmo pelo público de forma geral, que é open source, a ideia é que você consiga criar muito mais soluções de maneira muito mais simples, né, e que acabe potencializando toda essa ideia do Open Banking de que as soluções têm que ser compartilhadas e que os dados devem ser compartilhados e novas soluções têm que estar surgindo para cada vez mais trazer um leque maior de soluções e um aumento de eficiência no mercado financeiro. Sim. Os SDKs podem servir até, de certa forma, como uma interface para a API, que já é uma interface em si. O SDK fornece uma barreira adicional que facilita essa camada de processo de método HTTP e todas essas complicações tecnológicas que, às vezes, o processo de você fazer com uma API pode ser complicado para alguns desenvolvedores. E a gente coloca essa camada adicional nesse meio do caminho que torna muito mais fácil, torna a integração com uma API de semanas ou dias para minutos. Exatamente. E o legal é que igual a gente acabou de falar, qualquer empresa ou pessoa pode desenvolver um SDK de qualquer outra API para facilitar a solução. Então, fica muito simples você criar uma solução que você acha útil e usar diferentes APIs, diferentes provedores ou fintechs para criar uma solução que você julgue ser útil e que pode ser difundida depois no mercado. Passando então agora para alguns exemplos, né, de APIs. Existem APIs em diversos setores, não só nos meios financeiros, mas eu acho que o Google ele é um grande exemplo disso. Temos, por exemplo, APIs de GPS, localização, que podem ser usadas em um aplicativo. Qualquer aplicativo ele pode consumir essas APIs para oferecer uma funcionalidade, né, já validada e já eficiente de localização. Ou então mesmo para o compartilhamento de informações, né? Existem APIs, por exemplo, de bases compartilhadas, bases públicas, né? Como a base de CNPJ da Receita Federal. Você pode consultar CNPJ usando uma API, porque são dados públicos, né? Então, esses são exemplos de como APIs elas podem potencializar todo esse compartilhamento de informações e também a criação de soluções novas, né? A partir de blocos pré-existentes ou serviços já validados. Quanto aos SDKs, a gente colocou aqui alguns exemplos de empresas que têm como produto principal APIs. É uma prática muito comum essas empresas construírem SDKs em diferentes linguagens, mesmo porque isso facilita muito o uso das APIs delas, né? E a ideia é que qualquer desenvolvedor, qualquer consumidor, independente de qual linguagem de programação use, ele consiga ter essa facilidade, consiga usar essas ferramentas, essas guindastes para construírem outras aplicações mais incríveis, né, e conseguir resolver a dor aí de algum outro usuário do mercado financeiro. E vocês veem como é importante a criação de linguagens, de SDKs em linguagens diferentes, né? Cada empresa vai ter a linguagem de programação que ela tem uma preferência.
E é muito importante você dar suporte para tudo isso, porque esse ecossistema muito robusto de linguagem de programação facilita para que várias empresas com vários backgrounds diferentes consigam fazer uma integração com o seu sistema. E isso é absolutamente essencial para garantir o crescimento saudável de uma empresa e garantir um crescimento robusto desse ecossistema que a sua empresa pretende construir, disponibilizando uma API para que você possa ter soluções construídas em cima disso. E, mais uma vez, os SDKs sendo construídos em cima dessas APIs são só uma forma de fortalecer esse ecossistema como um todo. E é bem legal, por exemplo, citar o exemplo do Excel, que é uma linguagem que normalmente é muito usada por pessoas que não são programadores, desenvolvedores, né? E o fato de um SDK em Excel ser criado, ele possibilita que, por exemplo, o financeiro de uma empresa consiga ter acesso à funcionalidade da API sem programar uma linha de código sequer. Então, justamente facilita essa interface e é um exemplo bem claro de como isso facilita a difusão, né, dessas novas funcionalidades ou serviços bancários para diferentes públicos. Sim. E dessa forma a gente encerra a nossa apresentação, deixando um convite para que todos façam suas perguntas e, claro, lembrando a todos que a API é uma solução essencial para o sistema bancário brasileiro, onde muitas coisas são tão antiquadas e arcaicas que a gente está precisando oxigenar um pouco esse sistema com tecnologia. Muito obrigado. Obrigado.